Eu estava assistindo este vídeo aqui da AGF, que saiu tem pouco tempo, Luiz Barsi dando a sua opinião sobre Banco do Brasil. E aí, o vídeo foi bem legal, até porque você vai ver como que um grande investidor, que já foi comprovado há um tempo, que criou uma metodologia de investimento, que sim, usa muito o fluxo de caixa para defender os seus ativos, a sua volatilidade da carteira, inclusive aumentar seus aportes, você consegue ver o que ele olha. E ele olha coisas diferentes do que a maior parte das pessoas olham. Ele está muito mais preocupado com a qualidade da empresa, está muito mais preocupado com o modelo de negócio e visualizações de tomadas de decisões futuras, e não como que um gráfico está desempenhando. Eu vejo isso de maneira absurda, e inclusive a gente tem que agradecer, nós que somos investidores de bom senso, precisamos agradecer enormemente aos day traders, aos caras que ficam operando o mercado, que ficam olhando o gráfico, vê uma cunha, um ombro, cabeça, ombro, vê qualquer tipo de figura gráfica e já começa a fazer os seus trades, tentando fazer ganho no curto prazo. Nós devemos o nosso agradecimento a eles, porque é assim que a gente consegue comprar as nossas ações baratas, e é assim que a gente consegue mais liquidez no mercado. Sempre tem um doido vendendo um negócio que não deve vender, sempre tem um doido comprando um negócio que não deve comprar, porque ou é obrigado para poder entregar suas posições, ou tá tentando fazer trade também. Nós aqui, nós aqui do canal Geração de Dividendos, nós não operamos no curto prazo. Nós sempre estamos olhando pro quê? Longo prazo. Luiz Barsi ficou multimilionário, e eu nem tô falando só ficar multimilionário, não. Tô falando pra você conquistar a sua liberdade financeira mesmo, sua aposentadoria com dignidade. A gente precisa olhar pro longo prazo. Enquanto você estiver focado no curto prazo, eu sinto lhe informar que você será influenciado por notícias, por manchetes, por preços-alvo, preço-teto de alguns analistas. E se você olha 10 analistas, cada analista tem uma opinião diferente. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser sobre o Banco do Brasil, se realmente aconteceu alguma coisa que você tem que se desesperar. Vou te dar a minha opinião sobre o Banco do Brasil. Depois a gente vai comentar sobre este comentário aqui, que eu tava olhando aqui os comentários. Tem 273 comentários aqui. Tava olhando os comentários e perceba, na comunidade do próprio Luiz Barsi, existem comentários como esse. Será que isso aqui é real? Então eu vou te dar alguma base de argumentação sólida. Vou te mostrar alguns dados estatísticos, te mostrar se faz sentido isso aqui que essa moça falou ou não. Até porque você realmente fica na dúvida. Com a Selic rendendo 15% ao ano, pra que eu vou investir em Banco do Brasil que vai me pagar 4% de dividendo, 5%, 6% de dividendo no projetado? Pra que eu vou fazer isso? E por último, a gente vai finalizar o vídeo calculando o preço teto projetivo do Banco do Brasil e vamos calcular o valor intrínseco também. Então esse vídeo vai ficar completaço. Se você tem Banco do Brasil na carteira, se você tem algum outro banco na sua carteira, ou se você está pensando em comprar ou vender seu Banco do Brasil, cara, senta aí, pega seu café, estrala o pescoço, porque esse conteúdo vai ser absurdo. Já deixa o like pra você não esquecer de deixar o like depois, beleza? Ó, você tá vendo aqui, ó, até tirei o like aqui desse vídeo e vou clicar pra ver se acontece alguma coisa no meu computador, se estoura o PC, se meu mouse estraga, se explode o microfone ou a tela quebra, deixa eu ver. E também não foi debitado nada da minha conta sobre imposto. Então aproveita que não paga imposto, dá o like no vídeo, beleza? Então é notório, inclusive trouxe um vídeo falando sobre os resultados do Banco do Brasil, e aqui a gente consegue ver, através do lucro líquido ajustado, que realmente não tem como negar que o Banco do Brasil está passando por um momento difícil. Olha isso aqui, cara, olha isso aqui. O ROI caiu da média de 20, 21% nos últimos 2 anos para 8,4% de ROI. E a média do Banco do Brasil no longo prazo é 16%, ou seja, isso aqui está na metade da média normal do Banco do Brasil. A gente viu aí os 3 primeiros trimestres de 2023, 26 bi de lucro, depois 28 bi de lucro e agora 14 bi de lucro. Então tá no problema, tem problema. Ninguém que tá falando que o Banco do Brasil não está com problema, ele está com problema. Inclusive o próprio Luiz Barsi mostra como que você deveria encarar esse tipo de problemas, porque se você está vivendo num conto de fadas, achando que o dinheiro que você vai investir agora, ele nunca vai passar por algum problema durante os 30 anos de investimento que você vai passar, durante os 20 anos de investimentos que você vai passar aportando todos os meses, cara, se você acha que você vai investir numa empresa que ela sempre vai crescer o lucro para sempre, eternamente, sem nenhum tipo de crise, sem nenhum problema intrínseco da própria empresa, porque a gente viu todos os bancos subindo, bolsa subindo, e a gente viu o Banco do Brasil caindo, não foi verdade? Então é um problema intrínseco do Banco do Brasil. Se você acredita que você vai investir numa empresa hoje, pode ser a melhor empresa que seja, Itaú, WEG, BTG, se você acha que eles vão continuar crescendo o resto da vida deles, sempre batendo recorde atrás de recorde, todos os trimestres, você está tremendamente enganado. Em algum momento vai ter algum probleminha. E esse momento é muito importante, inclusive,
positivo para você como investidor, sabe por quê? Primeiro, porque você vai fazer a prova de estresse na empresa, ou no ativo que seja, qualquer tipo de ativo, você vai fazer a prova de estresse, como que a gestão lida quando ela tá mal. Porque quando tá indo tudo bem, não é fácil? Jesus Cristo fala isso, meu amigo. Você amar quem te ama é fácil. Isso aí até os fariseus hipócritas faz. Isso aí até os ladrões, os bandidos faz. Eles amam quem amam eles. O difícil é o quê? Amar quem não te ama. É orar pelo seu inimigo. É doar pra quem já roubou. Isso é difícil. Isso é difícil. Então, difícil aqui na hora de analisar a empresa e difícil na hora de você realmente se provar como investidor de longo prazo é como que a gestão vai reagir ao momento difícil da empresa. Porque no momento que tá 22% de ROI, é fácil. É fácil você convencer os acionistas e o mercado em geral de que é uma empresa boa. Agora, quando passa por crise, como que essa gestão vai lidar? Será que a gestão vai conseguir reverter? Será que a gestão vai conseguir ser clara com tudo que tá acontecendo? Será que a gestão vai ficar do lado do acionista? Será que a gestão... Então, esse ponto de estresse, ele é sempre muito bom. Primeiro, porque se conhece ainda mais a gestão. E segundo, porque se você confia no fundamento da empresa, gera oportunidade para você comprar. Pô, tinha gente comprando a R$29. Chegou a bater 18, 19 reais. Criou uma oportunidade de entrada na empresa, mesmo que a empresa esteja em dificuldade. Porque se você acha que vai existir uma margem de segurança de 20, 50, 70, 100% na sua empresa preferida, e ainda ela vai estar entregando os 20, 25, 30% de ROI, meu amigo, aí você tá querendo um céu de brigadeiro, né? Não é verdade? Não tem como. Você só vai encontrar grandes margens e grandes oportunidades em momentos de crise. Então, tranquilize-se. Olhe para os fundamentos. O que eu falei lá naquelas 3 lives que a gente fez? 6 horas de conteúdo. Se você perdeu, você foi louco, né? Maluco, doido. O que eu falei para vocês? Enquanto você não tiver conhecimento, você vai ficar à mercê de manchetes, de preocupação, você vai ficar ansioso. Só que quando você tem conhecimento, você para de olhar para notícia, para de olhar para manchete e começa a olhar para o fundamento. O fundamento do Banco do Brasil mudou? Não mudou. O fundamento do Banco do Brasil não mudou. Vacilaram na carteira de crédito? Pode-se dizer que sim. A qualidade da carteira de crédito não estava tão boa. E como ela é majoritária em agronegócio, e a gente tá vendo como que o agro tá, é algo temporário. Isso é óbvio. É óbvio para você que o Banco do Brasil vai recuperar ou não? É óbvio ou não? Porque a gente pode trabalhar com não óbvio também. Vamos começar a calcular o preço teto aqui? Porque a gente joga os preços tetos aqui que teoricamente a gente teria para Banco do Brasil e depois a gente comenta este comentário aqui da moça, se realmente faz sentido ou não, beleza? Vamos lá? Então vamos jogar da maneira pessimista, quanto você viu aí pessoas vendendo, falando que Banco do Brasil não presta, que o que presta é só Itaú, que o que presta é só BTG, e concordo que a qualidade do Itaú e do BTG é melhor do que do Banco do Brasil, isso não tem como negar. Mas depende do preço que você paga. É óbvio que depende do preço que você paga, não tem como a gente falar que preço não importa, preço importa sim. Inclusive, você só aprende a analisar a empresa para decidir se o preço é bom ou não. Você não analisa uma empresa, você não abre um relatório da empresa só para ver se ela tem qualidade ou não, porque isso aí você consegue analisar talvez até pelo histórico de indicadores. Então é óbvio que a qualidade da empresa prediz 90, 80, 70% do seu aporte. Você vai aportar em coisa que é boa, não tem por que você comprar coisa ruim. Só que atrelado a isso, você tem sim que olhar preço. Imagina só, Itaú é melhor que Banco do Brasil. Não é? Verdade, concordo. Falando de qualidade é. Só que o Banco Itaú tá cotado a R$100 e o Banco do Brasil tá cotado a 20. Exemplo só didático e ridículo para você entender. Se você compra Banco Itaú, você vai demorar, mesmo sendo uma empresa boa, uns 7 anos para começar a ter retorno, porque ela tá muito cara. A ação vai ficar ou caindo ou vai ficar estática lá há muito tempo até começar a entregar retorno. O Banco do Brasil piora um pouquinho do que o Banco Itaú, mas é uma empresa que dá lucro, é uma empresa boa também. E aí você compra ela barata, logo no curto prazo você já tem um grande rendimento com a valorização da cota, com reversão do quadro em que ela está. E ainda vai ter retornos progressivos, porque se comprou barato. Então a ação, ela não tem um gap para chegar no valor justo. Ela já está abaixo do valor justo, então ela vai sempre se atualizando. Ou seja, é óbvio que depende do preço. Não cai nesse negócio de compra a qualquer preço. Você só precisa saber se a empresa é boa ou não. Se for boa, compra a qualquer preço. Cuidado com isso. Inclusive, empresa boa realmente não costuma ter margem. Mas o investidor de bom senso é aquele que tem consciência e conhecimento, ele vai querer pagar o preço mais barato possível. Você vai na frutaria, a maçã é boa, você vai pagar R$50 na maçã? Não. Tem outros verdurão, como a gente chamava lá no Goiás, que tem a maçã a R$1, a 50 centavos. É só você estudar. Então, jogando pro lado pessimista, tá? Vamos jogar aqui pro lado pessimista e a gente vai começar a calcular o preço teto. Olha só, eu vou considerar aqui o lucro do primeiro trimestre, o lucro do segundo, o lucro do terceiro, beleza? Somados, eles já estão aqui, ó, 14,9 bi, beleza? E eu vou considerar que a
partir de agora, meu amigo, o Banco do Brasil nunca mais vai conseguir subir esse lucro. Ele vai ter 3,8 o resto da vida dele, beleza? Tudo bem? Pessimista demais. Vamos ver quanto que teoricamente seria o preço teto do Banco do Brasil? Preço teto projetivo, tá? Visando dividendos. Olha só, eu vou somar então aquele lucro mais 3,8, 4 bi, vai dar 19, coloquei aqui para efeito didático o número exato, né? 19 bilhões de reais de lucro. A gente consegue ver que isso aqui seria o mesmo lucro, um pouco menor do que o lucro lá de 2021. Então lá em 2021 teve 19,7 bi de lucro. 2022, 29 bilhões, 23, 33 bilhões, 24, 29 bilhões. Aqui em 2025 estamos projetando 19. Você pode inclusive aqui na Word projetar o que você quiser, tá? Ah, eu quero 18 bi, eu quero 17 bi, eu quero 19. Aqui no caso eu vou colocar 19 bi, beleza? Coloquei um yield mínimo aqui de 6%. Esse é o yield mínimo exigido pelo Basin, mas você também pode ser mais exigente. Quero exigir 7, quero exigir 8. Então a gente vai começar aqui com 6% e o payout do Banco do Brasil atualmente está de 30%. Então perceba, se o lucro projetivo for 19 bi, que é o que vai acontecer agora, provavelmente, não sei se passa muito de 19 bi não. Pode ser, o CFO do Banco do Brasil falou que o resultado do quarto trimestre, ele espera que seja melhor do que o do terceiro, mas não vai ser melhor do que o do primeiro. Ou seja, vai ficar aí no range de 3,8 a 7,4. Acredito fortemente que vai ficar na casa dos 4 bi, 4,2, 4,5 talvez, não sei. Mas estamos projetando aqui de maneira conservadora os 19 bi então, que vai dar aí 4,1 bi. Ou seja, o preço teto do Banco do Brasil, quando se trata de dividendos, seria 16,58. Uma margem de segurança negativa de 25%. 25%. Ou seja, presta atenção que eu tô olhando aqui nos seus olhos, ó, dá um zoom, parece só minha cara aí agora. Se você está comprando o Banco do Brasil, meu querido e minha querida, visando dividendos nesse momento, você tá fazendo errado mesmo. Não tem quem te defenda. Porque o Banco do Brasil tá passando por um momento de reestruturação. Não é hora de pagar dividendos. O projetivo aqui, 4,5. Isso se bater 19 bi de lucro. Ó, vamos colocar 18 bi? O projetivo fica 4,2. E o preço teto ficaria 15,7. Então, meu querido e minha querida, não é pra dividendo mesmo não. Agora não é pra dividendo. Eu não compro Banco do Brasil porque não vai pagar dividendo. É óbvio, não vai pagar mesmo não. Só que aí, aqui tá a diferença entre os homens e os meninos, e as mulheres e as menininhas, né? Que é você usar outros modelos de valuation. Quem faz só valuation Graham, tá errado. Quem faz só valuation Peter Lynch, tá errado. Quem faz só valuation Bazin, tá errado. Tá errado. Infelizmente, tá errado. Porque você tá, ó, rasinho. Você tem que juntar todos os valuations. Você tem que fazer valuation pra calcular o valor intrínseco da empresa. Tem fluxo de caixa descontado que dá pra você fazer também da Mondaran. E além de tudo isso, você tem que analisar qualitativamente a empresa. Você tem que abrir relatório e ler, meu amigo. Não tem dessa de você investir sem ler, não. Ah, Léo, mas eu não quero fazer isso, não quero ler, não me importo com o meu dinheiro. Ou então paga um consultor pra fazer isso pra você. Escolha bem, porque hoje tem um monte de consultor fazendo merda, né? Dá pra contar nos dedos os que estão mais preocupados com o seu patrimônio do que com escala. Perigoso falar isso, né? Por isso que o canal é alvo de muito ataque aí. Tudo bem. É bom que isso revela que existem pessoas boas, assim como em toda profissão tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Não tem o que fazer. O médico for ruim, eu não vou conseguir indicar ele pra minha família, né? Se o engenheiro for ruim, como que eu vou indicar ele pra construir sua casa? A casa cai em cima do você, tá lascado, morreu, ué. Mesma coisa com patrimônio. Tome cuidado. Quando a gente fala de valuation, e aqui eu tô usando uma planilha da mentoria, vou pegar o que o Warren Buffett chama de fluxo de caixa dos acionistas, tá? Então, o da Mondaran veio com a ideia de fluxo de caixa descontado, e aí a gente precisa de NOPAT, a gente precisa de alguns outros indicadores que é mais complicadinho. Dá pra fazer? Dá, óbvio que dá. Só que é mais complicadinho de fazer, não dá pra fazer aqui no vídeo do YouTube. Então eu vou pegar o que o Warren Buffett chama de fluxo de caixa pros acionistas, que é o lucro líquido. Depois de pagar tudo, os funcionários, os custos das despesas, as dívidas e tal, sobra o quê? Lucro líquido. Isso é pra quem? Pros acionistas. É o resultado do acionista. Então o fluxo de caixa para o Warren Buffett dos acionistas é o lucro líquido. Então eu peguei aqui, ó, lucro líquido. Olha lá, bonitão. Lucro líquido 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Então eu só vim aqui, ó, e peguei os lucros líquidos de 2020 até 2024. Isso aqui já aconteceu. Então tá lá, só coloquei caráter informativo. Peguei o nosso 2025, que vai ser 19 bi, como a gente simulou aqui no preço teto projetivo, olhando pro dividendo que você teoricamente iria receber. E aí, o que eu fiz a partir de agora? Aqui, ó. Eu peguei o ROI que o Banco do Brasil reportou agora. Tá lá, ó. ROI de quanto? Lê junto comigo aqui, ó. 8,4. 8,4. É o ROI do Banco do Brasil? Não. Mas é o ROI que aconteceu agora nos últimos 2 trimestres. Então eu tô simulando que o patrimônio líquido do fundo, a partir de hoje, ele só vai conseguir monetizar 8,4% do patrimônio líquido. A partir de hoje, pro resto da vida dele, é só 8,4, beleza? Ele não vai conseguir recuperar, ele vai ficar com esse problema pro resto da vida dele, e ele só vai conseguir fazer 8,4 de ROI. Olha pra você ver o absurdo que eu tô fazendo aqui, só pra fazer você entender. Então, se você não deixou o like no vídeo ainda, é sua oportunidade agora. Toma cuidado. Um dia o cara veio no Instagram e falou assim, ó, pô, Léo, você fica pedindo like no vídeo, eu já entro no vídeo e já deixo o like. E quando você pede o like,
eu vou lá entregar o like, então eu tiro o like. Toma cuidado pra você não tirar o like, viu? Então, jogando aqui, ó, payout de 30%, o ROI de 8,4%, a taxa de crescimento esperada, então, é de 5,88%. Eu só digitei aqui 5,88, tá? Tá abreviado aqui, mas é 5,88 que eu digitei. Então, deixa eu até colocar aqui um outro algarismozinho. Aí, ó, 5,88, 5,88, 5,88. Isso aqui é a rentabilidade esperada, porque ele vai fazer, o patrimônio líquido vai gerar 8,4% de rendimento, ele vai pagar 30% em dividendo, os outros 70% vai ficar dentro da empresa, e aí o patrimônio líquido vai crescer, logo o lucro líquido tende a crescer proporcionalmente. 8,4% sobre o novo patrimônio líquido, que pegou do lucro líquido do ano anterior 70%, porque os outros 30% foi pago de dividendo, beleza? E olha só que interessante isso aqui. Se a gente seguir com um ROI de 8,4% para 2026, 2027, 2028, e no perpétuo a gente colocar 3%, e na perpetuidade você tem aí que colocar uma taxa de crescimento de 1 a 4%, não pode ser maior que o PIB do país, que senão na perpetuidade a empresa vai valer mais do que o PIB. Mais do que o país consegue produzir, a empresa vai produzir mais, né? Aí não tem como. Então aqui só colocando essa taxinhazinha de crescimento, você consegue perceber que o lucro ia subir de 19 para 20, 21, 22 e assim sucessivamente, beleza? O Warren Buffett gosta de projetar só 3 anos, então eu tô respeitando aqui a metodologia do Warren Buffett, depois ele já joga o perpétuo. Então, o que o Warren Buffett, olhando para o Banco do Brasil, diria? Olha que doideira. Realidade atual do Banco do Brasil tá cotada a R$22. Número total de ações, hoje são 5,7 bi de ações, ou seja, o valor de mercado dele tá de 126 bilhões de reais. Isso é o quanto que vale o Banco do Brasil hoje. Se você quiser comprar o Banco do Brasil inteiro, você tem que ter 126 bilhões de reais. Beleza? Você vai lá e compra tudo, todas as ações. Pra gente calcular o quanto que esse dinheiro lá do futuro, ó, porque isso aqui é o Banco do Brasil no futuro. Lá no futuro, o Banco do Brasil vai estar valendo 401 bilhões de reais. Pra gente calcular quanto que esses 401 bilhões vale hoje, a gente tem que descontar essa taxa a uma taxa que a gente chama de taxa de desconto, para trazer isso a valor presente. R$100 no ano que vem vale mais ou menos do que R$100 hoje. R$100 lá no ano que vem vale menos. Você já aprendeu isso. Inflação. Se você pegar os R$100 hoje, investir ele na Selic e a Selic continuar rendendo 15%, pô, vai chegar lá no ano que vem, vai ter 115. Então, R$100 lá no futuro vale menos do que R$100 hoje. Ou seja, 401 bilhões de reais no futuro vale menos do que 401 bilhões hoje. Como eu tô comprando hoje, eu preciso trazer isso um desconto. E aqui eu tô usando um desconto de 15%, que é a taxa Selic. Teoricamente, como ele é uma empresa do setor financeiro, seguradoras e bancos, faz sentido você cobrar uma taxa de desconto mais cara, tá? Teoricamente, a taxa livre de risco do país, que no nosso caso é a Selic. Então perceba, os 401 bilhões trazidos a valor presente seria 152 bi, somado com os outros fluxos de caixa. Ou seja, se teoricamente o justo pro Banco do Brasil, o valor intrínseco do Banco do Brasil, fosse 152 bi, levando em consideração que ele vai crescer isso, levando em consideração que a gente está descontando isso, teoricamente ele deveria valer 26,66 por ação. Ou seja, um upside de valorização de 17%. Desconsiderando 17%, tá? Desconsiderando o dividendo. O yield projetivo aqui de 4,52. Ou seja, se acontecer essa valorização e o mercado perceber que realmente está muito descontado, você consegue um ganho de 17 mais 4,5. 17% mais 4,5. Vai dar em torno de 22%, 23% no ano. Se isso acontecer no ano, né? Se a valorização acontecer no ano. Por quê? Porque o Banco do Brasil vale 26. No justo. Só que agora ele tá cotado a 22. Por que isso acontece, Léo? Por que então que o Banco do Brasil não tá cotado a 26? Porque o pessoal acredita que pode ser que isso aqui não aconteça. Pode ser que isso aqui não aconteça. Que cresça só 2%, 2%, 2%. Olha lá, engraçado, né? Se crescer 2% só no ano, ainda assim tá valendo 24. Se crescer só 1% no ano, ainda tá valendo 23. Olha que doideira, né? Então mesmo se, vamos colocar que cresce 0, se crescer 0%, aí tá valendo 22,85. Ou seja, o mercado está pensando, e eu vou colocar aqui a perpetuidade 2, ó. O mercado está pensando que o Banco do Brasil não vai crescer mais nada a partir de agora, e na perpetuidade vai crescer só 2%. Então, nesses próximos 3 anos ele não vai crescer nada, na perpetuidade ele vai crescer só 2% ao ano. Você acha que isso é real? Tá vendo o quanto que o conhecimento te tira a dúvida? Porque uma coisa é você ter dúvida se vale ou se não vale. Outra coisa é você fazer a conta. Você acha que isso aqui vai acontecer? E aí eu quero que você pause o vídeo e digite nos comentários. Léo, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai crescer tanto. O 5,88 que a gente achou aqui é seguindo o mesmo ROI do Banco do Brasil, que aconteceu agora nesses 2 trimestres. Mas olha que doideira. Isso eu fui pessimista. Aqui eu tô sendo ridículo, agora eu estou sendo pessimista, e agora eu vou colocar a expectativa futura. Teoricamente, se você comprar hoje, você pode aguardar que aconteça. Espera-se. Olhando
para histórico, mas lembra que nada do que aconteceu no passado é garantia de que vai acontecer no futuro. Nada. Nunca. Nunca. Nunca você pode olhar pro passado e esperar que isso vai se repetir no futuro. Só que o passado rima com o futuro. Então dá pra gente fazer perspectivas positivas. Qual que é a média de ROI do Banco do Brasil? 16%. Qual que é a média de payout do Banco do Brasil? 40%. Então a taxa de crescimento média do Banco do Brasil, média. Não tô jogando pra cima. Não tô jogando os 22 que aconteceu no ano passado. Se jogasse os 22 que aconteceu no ano passado, a taxa de crescimento seria de 13. Não, tô jogando a média, beleza? 9,6 de taxa de crescimento. Se eu coloco aqui, ó, 9,6. Olha lá, o valor intrínseco projetado. 29, 26, 25% de upside. Lembrando que agora o payout tá de 40%, ou seja, vai receber mais dividendo. Inclusive, se o payout fosse 40%, já estaria aí a 22,10, né? Basicamente o que tá cotado hoje. Ou seja, você vai receber 6%, mais a possibilidade de receber 25%. Isso se for a média do banco, tá? Ou seja, você tem que decidir se isso aqui faz sentido para você ou não. Inclusive, quando você aprende métodos de valuation e análise qualitativa da empresa, que é isso que eu ensino dentro da mentoria, que não dá tempo de ensinar tudo aqui. Aqui eu tento passar o máximo que eu consigo. Mas até para honrar os alunos que estão dentro da mentoria, que decidiram dar um novo passo, tem como eu te ensinar tudo aqui. As lives lá são 3 horas estudando sobre ativo, como que vê qualidade de ativo, como que você olha balanço, como que você faz projeções. E aí a gente inevitavelmente cai na pergunta da moça. Coloca aí de novo a pergunta da moça. Meu querido Cauê, olha essa pergunta. Vê se essa pergunta não é ousada. Olha a pergunta. Quando temos Selic a 15%, fica complicado deixar muito dinheiro em Banco do Brasil, pagando valores ínfimos de dividendos, principalmente quando temos interesse em pressa em multiplicar capital. Primeiro, Selic de 15%, porque quando a gente lê assim, ó, a Selic está pagando 15% ao ano. Você acha mesmo que a Selic está pagando 15% ao ano? No momento atual, quando você coloca o seu dinheiro na Selic, ele está rendendo o equivalente a 15% ao ano. Como que funciona o cálculo? Inclusive, isso foi uma resposta técnica que um aluno da mentoria perguntou. Vou ver se eu acho a pergunta. Se eu achar, vou deixar aqui. O pagamento da Selic acontece em dias úteis. Então, o seu dinheiro que você deixou na Selic, ele rende em dia útil. Quantos dias úteis tem no ano? 252, não é verdade? Então, a gente pega os 15% e divide em taxa equivalente por 252 dias, o que dá um rendimento diário muito pequenininho, que se ele render por dia todos os dias úteis este valor, no final do ano ele vai bater 15%. Dá até pra gente fazer esse cálculo aqui na Word. Ó. Você vem em conversor de taxas, que é gratuito, dá pra você usar, tá? Digita lá, ó, 15%. Aí você coloca aqui, 15% anual, o tipo de saída mensal vai ser 1,17% ao mês e vai ser 0,038 em taxa corrida. Inclusive, vou pedir pro desenvolvedor adicionar aqui a taxa em dias úteis. Vai ficar mais completa ainda para você fazer a sua conversão. Então, dá um pouquinho mais do que isso aqui, porque tá em taxa corrida, não tá em dias úteis. Então, dividido por 365, né? Então, dá um pouquinho menos. Se ele render todo dia este valor aqui, todos os dias do ano, aí vai bater 15% no ano. Só que eu sinto muito lhe informar, mas em cada 45 dias a gente tem uma reunião no Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária. E aí, lá na política monetária, esse comitê discute o quanto que a taxa Selic deve ficar. Inclusive, na última reunião do Copom, a gente decidiu, o pessoal lá, os 10 cabeças lá, decidiram que ia continuar 15%. E sinalizou uma tendência de queda. Ou seja, quando você olha aqui, ó, no Banco Central, você consegue ver que a taxa Selic hoje está de 15%. E a gente clica aqui em mais séries, você consegue ver bem certinho aqui a taxa Selic. Olha que bonito isso aqui, ó. Olha que bonito. A gente está em novembro de 2025. Olha o quanto que estava em novembro de 2024. 10,75. Então, se você tivesse investido aqui, esperando ganhar 10,75, na verdade você ganhou um pouquinho mais por ano, porque foi subindo. Mas a taxa Selic só está 15 desde julho. Então, teoricamente, ela tem que ficar 15 até julho para você conseguir os 15% de rendimento anual. E lembra, isso é bruto. Renda fixa, no mínimo, você paga 15% de imposto de renda, certo? Só que, olha o que acontece quando a gente vê platôs de taxa Selic. Tá vendo aqui a gente viu um platô de taxa Selic? Ela caiu. Platô de taxa Selic, ela subiu. Platô de taxa Selic, ela caiu. Platô, subiu. Sempre quando a gente atinge platôs de taxa Selic, é porque a política econômica estabilizou. E aí, ou ela estabilizou com a taxa Selic baixa e a tendência é subir, ou ela estabilizou com a Selic alta e a tendência é descer. Não vai ficar alta e subindo para sempre. Em algum momento chega no platô. Perceba, aqui em 2019 estava 6,5 que chegou a cair para 2 e ficou no platô 2 um tempo. E aí, política monetária estabilizou, inflação disparou, o que aconteceu? Teve que subir taxa Selic para poder conter. Lembra lá, pandemia nessa época? E aí chegou a 3,75. Quem lembra dessa época aqui? Platô. Começou a organizar a política econômica e tal, a inflação começou a cair e eles começaram a descer, ó, foram descendo, 10,5 começou a subir a inflação de novo, dólar arrebentou lá pra cima, o que fizeram?
Ó, passou platô alguns meses, 5 meses. E aí, o que foi? Subiu. Já estamos de platô aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então tome cuidado aí pra você não achar que você vai investir na Selic e vai ganhar 15% pro resto da sua vida todos os anos. Não. A média da Selic, isso pegando Selics muito altas desde 1994. A média da Selic no Brasil é 11,85. Se você tira o imposto de renda, inclusive eu deixei isso aqui na própria tabela, né? Tá aqui, ó. 11,45, desculpa. Se você tira o imposto de renda, fica 8,87. Essa é a média que você pode esperar ganhar com a Selic. Lembra, a Selic não repassa inflação. Empresa normalmente repassa? Normalmente. Ou seja, é um conto muito ideal você achar que você vai ganhar mais dinheiro investindo no CDI do que investindo numa empresa, principalmente se ela estiver descontada. No curto prazo isso pode acontecer sim. Se você investir no Banco do Brasil hoje, investir em Selic hoje, provavelmente a Selic vai ganhar do Banco do Brasil por um tempo. Mas quando o Banco do Brasil disparar, a Selic for cortada, resolver problemas de inadimplência, o Banco do Brasil vai subir de um jeito que só o dividendo que ele paga vai bater a Selic. Só o dividendo, sem contar o crescimento na valorização da cota. Então tome cuidado pra você não ter essas tomadas de decisões irracionais por falta de conhecimento, porque é falta de conhecimento isso aqui. Ou um perfil conservador, assim, absurdo, a ponto de não se importar com a rentabilidade. Porque se o perfil é muito conservador, pra ele tá bom pouca rentabilidade. É melhor não ter volatilidade. Então tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado com isso. E assista o vídeo lá do Barsi, você vê as opiniões dele. Na minha opinião, o Banco do Brasil está descontado. Isso aqui não é recomendação de compra nem de venda. Eu não estou comprando mais porque já é a maior posição da minha carteira. Inclusive, estou vendendo put de Banco do Brasil para ganhar prêmio. Se cair mais, se cair lá para R$20, 20 e poucos, vendido em put talvez seja exercido. Então o recado que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo é calma, galerinha. Calma. Renda fixa parece muito atrativo, realmente está, mas não vai permanecer assim para sempre. A única permissão que eu dou para os alunos para investir em renda fixa para ganhar mesmo dinheiro é se ele for fazer marcação de mercado. Caso não faça marcação de mercado, infelizmente, você sempre será ultrapassado pela renda variável. Não tem como, porque senão a renda variável não existiria. Beleza? Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo que será excepcional.